E realmente, a história bíblica é marcada por muitos pais notáveis que tiveram papéis importantes no enredo da redenção. Os pais notáveis da Bíblia foram homens que, através da graça divina, expressaram fé, coragem, perseverança, amor e glorificaram a Deus através do exercício da paternidade, deixando exemplos incríveis e duradouros, não apenas para outros pais, mas para todos nós, desde o Antigo quanto no Novo Testamento. E se pararmos para refletir, podemos perceber que a mensagem da Bíblia tem muito a ver com a paternidade. Além disso, em muitas páginas bíblicas existem inúmeros exemplos de pais que amaram seus filhos e lhes transmitiram a fé no único Deus, a ponto do Senhor ser conhecido como o Deus de nossos pais. E nesse vídeo nós vamos conhecer as histórias de alguns dos pais mais importantes da Bíblia e descobrir o que podemos aprender com cada um deles. Na Bíblia, sabemos o quanto a paternidade é importante. Podemos entender isso através da experiência que temos com Deus, que além de ser o nosso Criador e o Criador de todas as coisas, Ele também é o nosso Pai Celestial. E não podemos falar em bons exemplos de pais sem mencionar Deus, pois Ele é o nosso refúgio, nosso Criador, aquele que nos sustenta, que nos protege, que nos guarda, que nos guia, que nos fortalece e que nos ama. Conforme diz em Salmos capítulo 27, verso 10. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Em Isaías do capítulo 49, verso 15, também diz: Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Também podemos entender isso no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somente um pai zeloso, amoroso, fiel e verdadeiro seria capaz de fazer tal sacrifício. Deus nos criou conforme a sua imagem e de acordo com sua semelhança, para que vivêssemos com Ele eternamente. Porém, foi o nosso pecado que nos separou dele e que nos mantém distantes dele. E foi por isso que Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar, fazendo com que toda a nossa dívida com Deus fosse paga, fazendo também com que todos os nossos pecados fossem perdoados através do sacrifício de Cristo, que não só fez com que todos os nossos pecados fossem perdoados, como também fez com que todos nós pudéssemos estar novamente unidos com Deus. Conforme o próprio Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Então, que nós nunca esqueçamos de nosso Pai, o nosso Senhor, que nos amou e continua nos amando cada dia mais, nos protegendo e abençoando, e que está sempre provendo o necessário para cada um de nós. Pois Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece os nossos defeitos e conhece também todas as nossas necessidades. Não se pode falar nos pais mais notáveis da Bíblia sem citar Adão, o primeiro homem. Adão geralmente é lembrado por seu terrível erro que resultou na queda de toda a humanidade no pecado. Mesmo assim, isso não anula o fato de que ele foi o primeiro
pai da história, através do qual todos nós viemos. E sabemos que Adão foi o primeiro homem que existiu na terra, e como tal, ele também foi o primeiro marido e também o primeiro pai. E sendo ele o primeiro pai, é até difícil de imaginar os desafios que Adão teve que enfrentar. Após ser expulso pelo pecado da desobediência, Adão e sua esposa Eva passaram a viver uma vida de duros trabalhos e muitos sacrifícios. E com certeza a vida não lhes foi fácil. Isso porque, para se sustentarem, eles teriam que cultivar a terra para tirar dela o seu sustento, com o suor do próprio rosto. Foram castigados pela natureza. O que antes era favorável para eles, agora havia se tornado hostil, tanto para Eva quanto para Adão. Pois sendo ele o primeiro pai, ele não tinha referências. Ele foi o primeiro a gerar um filho, o primeiro a ver o nascimento de um filho, o primeiro a ensinar um filho, o primeiro a ver o sorriso de um filho, o primeiro a escutar a voz de um filho e o primeiro a cuidar de um filho. Ao mesmo passo que a Bíblia diz que Adão teria tido muitos filhos e filhas, mas apenas 3 deles têm o seu nome mencionado na Bíblia. E sendo ele o primeiro pai da história da humanidade, ele também foi o primeiro a sentir a pior dor que um pai pode sentir, que é a dor da perda de um filho. O caso de Adão foi particularmente muito complicado, pois o responsável por isso foi o seu outro filho. Ou seja, Adão foi ao mesmo tempo o primeiro pai de uma vítima e também de um criminoso. Mas mesmo assim, Adão continuou acreditando na promessa de Deus, tendo outros filhos. Algumas pessoas acreditam que Adão teria aproximadamente 60 filhos, sendo 30 homens e 30 mulheres, mas isso é apenas hipótese. Tudo o que se sabe é que foi através de seu filho Sete que a linhagem do Messias foi estabelecida. Noé foi um homem que viveu numa época em que o mundo estava repleto de pecado. E por ser um homem justo, reto, íntegro e fiel, Deus teve misericórdia de Noé e de toda a sua família. Apesar do estado decadente em que a humanidade vivia, ele prosseguia com uma fé e confiança fervorosa em Deus. Por isso, todos eles foram preservados do dilúvio e a partir de seus filhos, o Senhor repovoou a terra. Que quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, com eles, toda maldade e perversidade também se multiplicavam no mundo. E a Bíblia diz que todos os homens haviam se tornado maus e perversos, exceto um pequeno grupo de pessoas, e esta era a família de Noé, um dos descendentes de Adão e Eva, o primeiro casal. E mesmo vivendo em um mundo completamente depravado, Noé era um homem bom e justo. O Senhor se agradou de Noé. Por isso, o Senhor o escolheu para que ele desse início a uma nova humanidade, a partir de sua geração. Não se sabe ao certo se a família de Noé também era justa e honesta. Tudo o que se sabe é que por causa da fé e da perseverança de Noé, não somente ele, mas toda a sua família foram salvos do dilúvio, algo que incluía a ele, seus 3 filhos, sua esposa e suas 3 noras, os animais e todas as criaturas que estavam com eles na arca. E mesmo sendo um homem bom e justo, como humano, Noé definitivamente não era um homem perfeito, mas foi a sua fé que fez com que toda a sua família fosse protegida e salvas. Sem dúvida, a construção da arca demorou muitos, mas muitos anos, e por isso Noé teve que perseverar e tolerar todo o tempo, as dificuldades, as críticas, as zombações, mesmo o isolamento. Mas ele não se importou com nenhuma dessas dificuldades, pois Deus era com ele. Pois afinal, a missão de salvar
a si mesmo e a toda a sua família valia qualquer esforço e sacrifício. Noé obedeceu a Deus e a sua família foi grandemente abençoada. Nós podemos aprender que, com Noé, nós devemos proteger e cuidar das nossas famílias. E a nossa maior bênção é vê-los felizes e protegidos. Não era um homem perfeito, mas fez tudo para proteger a sua família. Deus escolheu e chamou Abraão quando ele vivia na cidade de Ur dos Caldeus. Abraão também é conhecido como o pai das nações, tanto que o seu nome era Abrão, que significa pai elevado. Mas Deus mudou seu nome para Abraão, que significa pai de uma multidão, ou seja, o pai de muitos. E antes de ser chamado da terra em que vivia, Abraão não conhecia o Senhor, e que com certeza também não merecia conhecer. Só que pela sua grande graça e misericórdia, o Senhor Deus chamou Abraão do meio da idolatria. E sim, ele vivia e pertencia a uma família pagã. E o chamado de Abraão foi tão radical que ele teve que abandonar todos os seus costumes e mudar definitivamente o seu modo de vida. Abraão teria que abandonar qualquer forma de idolatria e paganismo que havia aprendido. E com certeza a vida de Abraão foi verdadeiramente uma escola de fé. Além disso, ele também é lembrado como o primeiro patriarca do povo de Israel, pois foi ele quem recebeu de Deus a promessa da terra prometida, a terra de Canaã. E não só isso, mas ele também recebeu a promessa de Deus de que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e como a areia do mar. E mais tarde, da sua linhagem viria o Messias, o Salvador do mundo. E isso significa que todos aqueles que crêem no Messias se tornam descendentes de Abraão, por meio da fé. No entanto, Abraão também é conhecido na Bíblia como o amigo de Deus. Isso comprova o relacionamento de fidelidade que ele tinha para com o Senhor. Mas como sabemos, a sua fé teve que ser amadurecida ao longo do tempo. Ele teve que enfrentar muitas dificuldades e com certeza muitas provações. Mas é em meio às adversidades que a verdadeira fé é aperfeiçoada e se torna ainda mais notória. E quando Abraão saiu de sua terra, ele já era um homem idoso e marido de uma mulher estéril, que não podia ter filhos. Para os olhos de todo mundo, Abraão e Sara formavam um casal que era o mais improvável possível para se tornarem pais, ainda na velhice. Ainda mais serem pais de uma nação. Mas os propósitos de Deus não estão limitados a possibilidades humanas. A promessa de Deus se cumpriu. Abraão e Sara tiveram seu filho em sua velhice. E lhes deram o nome de Isaque. E isso também nos ensina que os propósitos de Deus não podem ser corrompidos ou impedidos por causa dos defeitos humanos. E isso também nos ensina que Deus cumpre os seus propósitos através do homem e apesar do homem. Com o desenrolar de toda a história, Abraão foi testado por Deus, quando ele teria que dar o seu filho em sacrifício ao Senhor. E sendo muito temente a Deus, Abraão obedeceu. E percebendo o tamanho da fé que Abraão tinha, impediu que seu filho fosse sacrificado. E por causa da obediência de Abraão, o Senhor renovou suas bênçãos. E ainda garantiu que grande e numerosa seria a descendência de Abraão, e que ele asseguraria a vitória de seu povo contra os seus inimigos. E graças à obediência e à fé de Abraão,
Deus abençoaria toda a humanidade. Sendo como qualquer outro ser humano, Abraão não era perfeito. Ele também cometeu alguns erros, mas foi a sua fé e confiança no Senhor que o fez que ele fosse um homem abençoado. E além de ser um exemplo de pai, com certeza Abraão também é um exemplo para todos aqueles que desejam andar na fé. Mardoqueu. Ele era um judeu cujo bisavô tinha vivido no exílio da Babilônia. E em algumas traduções da Bíblia, Mardoqueu também é conhecido como Mordecai. E o que o torna como um exemplo de pai é que ele adotou Esther, que era sua prima, quando ela ficou órfã. E mesmo não sendo o pai de Esther, se tornou como uma figura paterna para a jovem. Com o desenrolar de toda a história, sabemos que Esther mais tarde haveria de se tornar a rainha da Pérsia. E Mardoqueu veio a se tornar membro da corte e conselheiro do rei Assuero, que também, em algumas traduções da Bíblia, também é conhecido como Xerxes. Inclusive, foi ele que denunciou um plano de 2 guardas para matar o rei. Além disso, resistiu corajosamente a Hamã, um príncipe que tramava contra os judeus. Fazendo penitência, ele denunciou Hamã a Esther, suscitando a sua intercessão junto ao rei, fazendo com que desencadeasse uma reviravolta incrível na história que é narrada no livro de Esther. Conseguiu agir pela vida do seu povo e de sua filha, e por isso recebeu todas as honras. E mesmo se tornando rainha da Pérsia e esposa do rei Assuero, Esther nunca se engrandeceu, pois ela nunca se esqueceu do povo de quem descendia e nem mesmo das suas origens e de sua família, e inclusive de seu pai de criação. Foi ele quem lhe ensinou tudo o que sabia, lhe ensinando sobre seus valores e princípios. E os ensinamentos e os cuidados que Mardoqueu teve para com Esther foram muito importantes para o desenrolar de toda a história. Além disso, Mardoqueu foi um homem íntegro e com certeza muito presente na vida de Esther. E além de ser presente, ele continuou aconselhando Esther, mesmo que ela havia se tornado a esposa do rei. Jó era um homem bom e honesto. Temia a Deus e não procurava fazer o que era errado. E assim como Noé e Abraão, Jó era um homem justo e fiel ao Senhor. E o que faz dele ser um pai notável na Bíblia é que Jó sempre intercedia pelos seus filhos. Ele sempre se preocupava com o modo em que seus filhos agiam diante de Deus. Por isso, ele orava e clamava diariamente, todos os dias. E além de orar pelos seus filhos, foi um grande exemplo de fidelidade, lealdade, honestidade e integridade, e suas convicções eram inabaláveis. Pois no livro de Jó, do capítulo 1, do verso 5, diz o seguinte: E de madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um de seus filhos, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Jó também era um homem muito rico e próspero, pois o Senhor o havia abençoado em tudo. A Bíblia diz que Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e jumentos. Com certeza, ele era reconhecido por ser um dos homens mais ricos e prósperos da sua região. Mas tão rico que os seus filhos faziam banquetes na casa de cada um deles e convidavam suas irmãs para festejarem juntos. Mas mesmo assim, Jó queria
que todos os seus filhos também mantivessem a sua fé e confiança em Deus, não só nos bons momentos, mas também nos maus momentos. O que Jó queria era que seus filhos fossem iguais a ele, temente ao Senhor e nunca se desviassem do caminho de Deus. E por isso, muitos de nós deveremos seguir o exemplo de Jó. Sempre interceder pelos nossos filhos, sendo como verdadeiros líderes de nossas famílias. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e ele tratava todos os seus filhos de igual modo. E antes de morrer, dividiu toda a sua herança entre eles. Depois de todo o sofrimento que ele passou, o Senhor abençoou Jó, a ponto de ele viver 140 anos. Ele pôde ver 4 gerações de sua família. E depois de uma vida bem vivida, ele morreu com bastante idade. E agora chegamos àquele que é um dos exemplos mais notáveis da Bíblia, mas que infelizmente é bastante esquecido e pouco mencionado. Tanto que a sua aparição na Bíblia é muito pouca, mas tudo que se sabe já é o suficiente para ele estar na lista de bons exemplos de pais. Estamos falando de José de Nazaré, o pai adotivo de Jesus e marido de Maria. De acordo com a Bíblia, José era da tribo de Judá, e em particular um descendente direto do rei Davi. José era apenas um pobre carpinteiro ou artesão. De acordo com o Evangelho de Mateus capítulo 1, José estava prometido em casamento a Maria, mas o problema é que antes dele se casar com ela, acabou descobrindo que Maria estava grávida. Maria estava grávida do Espírito Santo, mas José não sabia disso. E por isso ele se sentiu bastante envergonhado. Se por um lado uma mulher sem filhos já era motivo de vergonha para o seu marido, por outro, uma mulher grávida antes do casamento já era o bastante. Além de ser um motivo de vergonha, também era motivo de desonra não só para o seu marido, mas para toda a família. Segundo a lei de Moisés naquele período, se um homem descobrisse que sua esposa estava grávida antes do casamento, ele tinha 2 opções. É que ele poderia acusar a sua esposa de adultério perante o tribunal, e se fosse achado culpa, ela seria morta, apedrejada ou até mesmo queimada. E a outra opção era de que o marido poderia se divorciar dela silenciosamente. Em outras palavras, ele poderia se divorciar dela sem apresentar acusações formais. E fazendo isso, tanto a vida da mãe e da criança seriam preservadas. Mas a vergonha e o desprezo por toda a sociedade continuaria pelo resto da vida. Então José, sendo um homem justo e de espírito nobre, resolveu tratar o assunto com discrição, de modo que assim Maria não teria que passar por humilhação pública. No entanto, antes de fazer tal coisa, um anjo de Deus lhe apareceu num sonho e lhe disse para que ele não tivesse medo de tomar Maria como sua esposa. Ele revelou que o filho que Maria estava esperando era do Espírito Santo, e José deveria dar a ele o nome de Jesus. E José fez tudo que o anjo lhe havia ordenado. Ele se casou com Maria, a tornando-a sua esposa, e adotou o menino, e lhe deu o nome de Jesus, e cuidou dele como se seu filho fosse. E após o nascimento de Jesus, nos é contado que José o levou a Jerusalém a fim de que ele fosse purificado. E depois de um tempo, José é advertido pelo anjo para fugir para o Egito, a fim de fugirem da perseguição invejosa do rei Herodes, que pretendia matar todos os meninos recém-nascidos. E José assim o fez. E quando soube da morte de Herodes, José retornou para Nazaré.
E enquanto tudo isso ocorria, Jesus crescia em sabedoria e em estatura, e era um filho obediente aos seus pais. E não há dúvida de que José deixou um poderoso impacto em Jesus, Maria e seus outros filhos. Não foi o pai biológico de Jesus, mas assumiu a importante missão de criá-lo como seu próprio filho. E ao fazer tal coisa, José também desconsiderou tudo quanto é tipo de consequência que ia vir sobre ele, pois ele ouviu a voz de Deus. Deus não poderia ter escolhido outra pessoa melhor do que José. Por ele ser muito brevemente mencionado no texto bíblico, provavelmente José veio a falecer antes que Jesus iniciasse seu ministério público. E com certeza José, junto com sua esposa Maria, enfrentaram muitas dificuldades. Mas mesmo assim, José não se desviou do seu chamado de criar o Salvador do mundo, pois ele ajudou a sua esposa Maria a cuidar, criar e educar o seu filho. E com certeza ele também ensinou a Jesus a arte da carpintaria. Jesus Cristo cresceu vendo a justiça de seu pai terreno, pois José é sempre lembrado na Bíblia como um homem justo. E a história de José nos ensina a importância de termos fé e obediência ao chamado de Deus, apesar das consequências e as dificuldades que poderiam vir. Jairo foi um dos chefes da sinagoga no tempo de Jesus. Jairo é mencionado nos 3 evangelhos de Mateus, capítulo 9, Marcos, capítulo 5 e Lucas, capítulo 8. Jairo ficou bastante conhecido na Bíblia pela sua fé e confiança em Jesus em uma ocasião em que sua filha estava doente. A Bíblia diz que Jairo tinha uma filha de 12 anos de idade. E ouvindo falar de Jesus, de seus sinais milagrosos, ele o procurou, se ajoelhou diante dele e lhe suplicou por um milagre. E Jesus se dirigiu à casa de Jairo. Mas durante o caminho vieram enviados da casa informando que a menina já estava morta. Mas Jesus o tranquilizou, dizendo para que ele não temesse, mas apenas que confiasse e tivesse fé. E já na casa de Jairo e sua esposa, Jesus se aproximou do leito da sua filha, tomou-lhe a mão dela e lhe ordenou que ela se levantasse. E na mesma hora, a filha de Jairo reviveu. Além de ser um belo exemplo de pai, é também o exemplo de fé e confiança em Jesus, nos mostrando a importância de sempre interceder a Deus pelos nossos filhos ou por qualquer outra pessoa. E para finalizar, ainda há outro bom exemplo de pai que não podia faltar nessa lista. Eu não consigo falar de todos os bons exemplos de pais que já conhecemos, mas sem deixar de mencionar a do pai do filho pródigo. Sim, é uma parábola que Jesus contou aos seus discípulos e a todos os seus ouvintes. E nessa parábola, o nome do pai do filho pródigo não é mencionado, mas a sua história já deixa um bom exemplo de pai. Jesus conta sobre um homem que tinha 2 filhos e que um dia o filho mais novo lhe pediu parte de sua herança para quando o pai morresse. E então o pai dividiu a sua herança entre os 2 filhos. E o filho mais novo logo saiu de sua casa e foi morar num país distante. E lá ele gastou tudo o que tinha em uma vida cheia de pecado. Ele fica sem nada, então decidiu voltar para a casa de seu pai. E quando ele volta para sua casa, ele é recebido de braços abertos pelo pai, e em condição de honra. Aquele pai poderia muito bem não aceitar o seu filho novamente, mas apesar de seu filho tê-lo desprezado pedindo sua parte na herança antes do seu falecimento e tê-lo abandonado, gastando todo o seu dinheiro, ele mesmo assim o perdoou e o recebeu de braços abertos.
E com tudo isso, nós podemos aprender a grandiosidade do amor, da misericórdia e a graça de Deus. Porque assim como um pai sofre por ter um filho distante, assim também Deus também sofre por ter muitos filhos distantes dele. Mas que mesmo assim Ele está sempre pronto para receber todos eles de volta. E não importa o quão longe nós tenhamos ido. Porque mesmo que um pai renegasse seu filho, ele não deixaria de ser seu filho e ele não deixaria de ser o seu pai. E não perderia o seu direito de pai, como também o outro não perderia o seu direito de filho. Cada um desses pais oferece alguma lição importante sobre o exercício da paternidade, como uma dádiva de Deus. Eles ainda mostram que ser pai envolve muito mais do que apenas gerar, mas também o compromisso de criar, proteger, ensinar e influenciar seus filhos de acordo com os preceitos do Senhor. E todos nós sabemos que a tarefa de assumir grande responsabilidade em ser pai não é nada fácil. Que cada um de nós possamos tirar bons exemplos de cada um deles. E que também possamos passar esses mesmos ensinamentos para cada um de nossos filhos, assim como os pais da Bíblia também fizeram. Que todos os nossos filhos possam crescer olhando para nós como um belo exemplo de pai, e que eles possam crescer a fim de que eles possam também assumir a mesma responsabilidade que nós assumimos. Tementes ao Senhor e líderes de nossa casa e de nossa família. E então, vocês concordam com essa lista? Qual outro pai bíblico você incluiria nela? Por favor, deixem nos comentários. Compartilhem esse vídeo com mais alguém. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva-se agora e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo que for postado aqui. Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre.